Boa noite a todas e todos em Sergipe, em todo o Brasil, em nossos núcleos exteriores, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os pontos onde haja pessoas assistindo ao nosso programa nos 5 continentes da Terra. Em nome da comunidade, da espiritualidade amiga, não importando a religião que você tenha ou se você não tem definição religiosa nenhuma, estamos aqui trazendo as nossas reflexões de caráter ecumênico, com base na forma de pensar, sentir e valorar da atualidade. Nós não podíamos deixar, nessa crise gravíssima que o Brasil atravessa, de, diferentemente do habitual, já começar abrindo a perguntas às pessoas, tomarmos a iniciativa de dizer algumas palavras sobre o que nós devemos fazer nessa situação. Eu preferi não programar nada para dizer de mim mesmo e funcionar melhor como médium e pedir que a espiritualidade maior estivesse conosco para nos propor alguns temas que considerasse a espiritualidade maior, considerasse mais significativos no assunto. O primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar é que, se as amigas e os amigos perceberem, quando acontece um colapso no sistema de abastecimento de combustíveis e de abastecimento de produtos, de um modo geral, e de insumos básicos para diversos setores de economia, as pessoas ficam, de certa maneira, em uma situação de cárcere privado, como se o Brasil inteiro estivesse em prisão, num sistema de prisão em domicílio. Isso gera, normalmente, um estado de revolta, de desesperação, de agitação, de ansiedade e de transferência de culpa e responsabilidade para terceiros. A nossa atitude aqui, a nossa abordagem não é política, muito menos política partidária. A nossa proposta não é de analisar quem são os maiores culpados ou quais são as causas mais diretamente relacionadas ao que ocorre hoje, mesmo porque o assunto, primeiro, é sistêmico, segundo, é histórico. Há uma acumulação de eventos infelizes da utilização indevida da vontade política ou da ausência dela, e também de atitudes disparatadas de diversos setores da sociedade simultaneamente. Embora haja uma classe profissional, em particular, envolvida, nós não podemos subestimar uma série de outras variáveis que não é o assunto nós trazemos aqui à tona, mas sim a abordagem espiritual. Então a nossa abordagem é, por ser de espiritualidade, verificar por que Deus autoriza, por que a divina providência, que não erra, mesmo que haja participação da responsabilidade de indivíduos e grupos inteiros, e responsabilidade no sentido de negligência, leviandade, atitudes criminosas. Mas a divina providência orquestra esses fatores e vetores de etiologia, estudo de causas, que estão causando, promovendo, atraindo situações infelizes. A divina providência orquestra, constela esses eventos para que nós estejamos em situações que nos dizem diretamente respeito, como necessidade evolutiva, educativa, terapêutica, curativa, também criativa, provocação à ação ativa, proativa. Então nós devemos verificar o que existe nessa situação que nos diz diretamente respeito. Dizer de eu não tenho nada a ver com isso, eu estou padecendo isso e sou uma mera vítima. A psicologia da vítima é a psicologia da criança. A psicologia que transfere todo o poder para terceiros. Depois de tomarmos providências que sejam da esfera de atuação nossa, do que nós podemos cobrar de nós mesmos para resolver alguma coisa a respeito da crise, nós devemos então fazer o processo de introversão, reflexão e observação das finalidades benéficas, porque no universo de inteligência suprema em que estamos, quando falamos universo, vamos incluir o conceito dos multiversos, etc., toda a criação divina.
Como estamos imersos no mar de consciência subjacente, como falam teóricos da física quântica, só para falar da ciência de hoje. Imaginemos o que a ciência do futuro dirá. Há uma finalidade, há um propósito. E interessante nós observarmos que uma greve como essa, que chegou e chega a ameaçar sistemas, serviços vitais, a manutenção da paz, do equilíbrio sociais. Não só o abastecimento de alimentos, mas abastecimento de remédios à rede de farmácias do país, mas suprimentos básicos, insumos básicos para procedimentos hospitalares, cirurgias sendo canceladas, e isso numa greve sem perspectiva de terminar. Com uma outra greve associada ainda a combustíveis, embora essa não seja propriamente só relacionada, não só trave o processo de abastecimento de combustíveis de todos os veículos automotores, de aeronaves, mas também de abastecimento de tudo, todos os setores da sociedade, num país dependente de uma malha rodoviária. Há decênios, sobre decênios, se fala sobre isso. O Brasil tem 1/10 da malha ferroviária norte-americana, que é um país de proporções semelhantes ao Brasil e de população um pouco maior, mas 1/3 maior apenas, só para dar uma ideia de que como estamos retardatários nesse processo, deficitários, precários, porque se tivéssemos uma malha ferroviária de qualidade, a crise poderia ser diferente. Ou seja, há desmandos e negligências graves, década sobre década, governo sobre governo, administração pública sobre administração pública de um modo geral, nas diversas escalas, esferas do governo, a esfera municipal, a estadual, a União, a esfera nacional, durante vários decênios. Nós não chegamos a essa situação de colapso da noite para o dia. Assim como as revoluções, quando se faz o estudo histórico das revoluções, há várias causas, a miúde, fazendo reportação a séculos de causas, ou causas que aconteceram em séculos anteriores, séculos mesmo, sem exagero, e de repente, como na Revolução Francesa, um belo dia, emblematicamente, se tem ou se toma, a maior parte dos historiadores consideram que o 14 de julho, a queda da Bastilha de 1789, ali ficou emblemática a realização, o acontecimento da Revolução Francesa, que se estendeu por alguns anos de grande tumulto e que deu origem à Era Napoleônica e seus horrores, etc, etc. E vamos falar, a Revolução Francesa não é a questão. Mas assim como revoluções para melhor, colapsos para pior, provisoriamente, acontecem para nosso amadurecimento. Amigas, amigos, se nós ficarmos tristes, porque, por exemplo, estamos presos em casa e não temos condições de estar na nossa atividade profissional, e muitas pessoas, como os americanos chamam de workaholics, as pessoas viciadas em trabalho, fogem para a sua identidade profissional muito prestigiada numa sociedade que fomenta a produção e a atividade econômica. Então, quando nós somos presos a essa identidade como fuga a outras áreas importantes de nossas vidas, e temos uma oportunidade de ser forçados, é uma coação. Então somos coercitivamente trazidos ao seio do lar para vivermos duas coisas internamente. Vivemos internamente os relacionamentos íntimos do seio familiar no sentido da parentela consanguínea, mas também de pessoas que residem debaixo de um mesmo teto e conformam esse núcleo familiar. Tanto é importante entendermos o núcleo familiar além das fronteiras da consanguinidade, que a própria família biológica tradicional é formada por duas pessoas, o casal. Vamos imaginar bem tradicional, casal heterossexual que tem filhos biológicos. Essa família surge com duas pessoas que não podem ser parentas biológicas, pelo menos não podem ser parentas tão próximas, para não haver problemas genéticos com as suas crias. Vamos falar de forma um pouco mais técnica, talvez grosseira. Então, prestemos atenção
que essa experiência de resolver conflitos que estão pendentes, que são adiados sistematicamente, essa procrastinação de elementos fundamentais de nossas vidas, as pessoas mais importantes de nossas vidas, crianças que estão passando por várias faixas etárias e que nós estamos ignorando todas as fases de desenvolvimento ou acompanhando muito pouco, sofrivelmente, com processos de racionalização, de justificativa implausível, de pretextos inconsistentes, como estou trabalhando para dar melhores condições a meus filhos e filhas, que existe uma base para isso, sem dúvida, há algum sentido, alguma razão de dizer isso, sim, mas não para a pessoa se distanciar e estar ausente dos processos de desenvolvimento de seus filhos e filhas, porque esses anos passam, depois a pessoa vai se precipitar na aposentadoria, quando seus filhos e filhas estiverem adultos, adultas, e não terão nenhum interesse em manter compromisso, vínculo afetivo com quem as ignorou na infância, e essa pessoa vai estar em casa, dificilmente terá pulso para iniciar uma nova carreira, e também sem nenhum interesse da parte de seus filhos e filhas que não têm laços afetivos com a pessoa que as ignorou para apenas prover materialmente suas necessidades. O outro sentido de nos voltarmos para a esfera interna é não só interna, intramuros do lar, mas intramuros de nossa psique. É muito comum as pessoas dizerem: não tenho tempo para ler o que eu gostaria, não tenho tempo de assistir alguns filmes ou ler alguns livros, tantos livros no sentido de literatura, de arte. Nós encontramos em literatura insights a respeito de assuntos extremamente subjetivos e complexos da mente humana que compêndios e compêndios, tratados e tratados de psicologia ou psiquiatria não vão abarcar em sua completude. Mas vamos ver, a leitura, seja por diletantismo, a leitura por prazer estésico, de contemplar o beletrismo no nosso idioma e em outros, a leitura de capacitação profissional, acompanhar-se um documentário ou outro, assistir a um filme por hobby mesmo, em família, filmes em família, com crianças, adolescentes, ou quando são só adultos na casa, esse momento de conversar mais longamente com os entes queridos à mesa, nas refeições, tudo isso que é ignorado. Mas voltando, já estamos voltando à relação doméstica, ou dos laços familiares mais próximos, mas porque envolve o aspecto interior. Oração mais demorada, reflexão mais demorada, voltar-se para dentro de si, voltarmos-nos para dentro de nós mesmos, de nós mesmas, para enxergarmos nossas carências profundas, nossas necessidades e manifestas, porque nós não damos autorização, não damos oportunidade a que elas se exteriorizem. Esse é o momento de nós, em vez de nos sentirmos reféns, aprisionados, encarcerados, enclausurados, tudo isso também no gênero feminino, aprisionados, encarceradas, enclausuradas em casa, reféns de uma categoria profissional, lembremos, a divina providência autoriza. Paulo de Tarso disse: eu, encarcerado em nome de nosso Senhor Jesus, ele prisioneiro em nome de Jesus. Ele não disse que era prisioneiro de César. César tinha poder sobre Paulo por uma circunstância sociopolítica definida por Deus, que ele entendia representado por Jesus e está. Então, os grandes representantes da divindade que regem os destinos da terra autorizam isso a acontecer. Quem está com um comportamento criminoso nesse momento vai dar contas disso. Mas o fato de existirem pessoas que darão contas disso, não estou falando para a justiça terrena, mas para a justiça espiritual, darão, quer acreditem ou não, a própria energia, a intenção de gerar o caos, porque algumas pessoas fazem reivindicações justas, estão nessa intenção, de modo um tanto desgovernado, exacerbado, de parte a parte. Não vamos estabelecer culpados nesse momento, não interessa, interessa a nós que estamos fora desse processo, que somos a esmagadora maioria da população. E aí então, em vez disso, nos colocarmos, que coisa horrível, revolta, desesperação, a fixação na hipnose, da angústia e do pessimismo, do niilismo, inútil, não é prático, não é lógico, tanto de zapearmos na internet por obter novas notícias, e essa voragem de
baixo astral, nos termos mais vernaculares, dos noticiários e da conversação que fica presa àquele assunto. Isso é inútil, não vai resolver coisa alguma. É até inteligente, prático, que nós não fiquemos presos à situação. Nós nos deixamos aprisionar. Mas, por outro lado, existe uma espécie de situação de cárcere privado, lato sensu, bem metaforicamente considerando, mas eu não tenho culpa por causa de bandidos, blá, 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 estou aqui em casa, e meus filhos, e minha empresa, e isso, aquilo outro, presos aqui, vítimas. Pobres vítimas, que adoramos nos sentir vítimas. O ego gosta de criar essa circunstância, essa narrativa da vítima, que é uma narrativa de impotência. É uma narrativa de fuga à responsabilidade. É uma narrativa de frustração. É uma narrativa infantil. Então, em vez de nos colocarmos assim, vamos pensar nas causas profundas. Diversas pessoas aí, boa parte da humanidade acredita na lei do karma. A divina providência, vamos usar um raciocínio mais básico. Como não erra, se estamos sofrendo ou merecemos, é uma forma mais prática de dizer, e ou precisamos de certeza. Ou merecemos ou precisamos. E nós vivemos no nosso Brasil, falo isso com muita tristeza, apaixonado pelo meu país e pelo povo como sou, o povo brasileiro. Como uma parte da população, porque uma parte dos brasileiros e brasileiras não gostam do país, é uma vergonha isso, não gostamos do Brasil e não gostamos de brasileiros e brasileiras. É triste, mas eu gosto do meu povo e gosto do meu país muito. Mas com muita tristeza, a gente reconhece que é uma cultura da malandragem, de levar vantagem, de querer passar a perna nos outros, de achar que a pessoa mais inteligente é aquela que frauda, furta, cola, desde a vida infantil e estudantil, pré-escola, ensino fundamental, os alunos costumam julgar que o rapaz ou mocinho, a criança, a menininha ou menininho mais esperto ou esperta é aquele ou aquela, pode ser astúcia, mas não inteligência profunda, não inteligência madura, muito menos na vida adulta, porque se ficássemos só no período infantil seria ótimo, mas perpetuamos isso em nossa cultura adulta toda. Então a criancinha que frauda, procurando descobrir gabaritos de provas, colar com companheiros. Na universidade, estudantes que estão se preparando para a vida profissional, ainda essa prática, a pessoa está preocupada em ser aprovada nos exames para receber o diploma, como se isso fosse capacitá-la profissionalmente, já adultas agindo dessa forma. As pessoas fulam filas sem remorso, mentem para seus entes queridos deslavadamente, sem salvar sigilo ou interesse sério de ninguém. A mentira teria que acontecer só em situações extremas. Sempre há formas de omitirmos informações ou contornarmos a delicadeza de certas circunstâncias melindrosas. Mas as pessoas mentem deslavadamente umas para as outras, são manhosas, percebem-se na manha reciprocamente aplicada contra o outro dentro de casa, têm vidas misteriosas, financeiras e sexuais com os próprios parceiros com quem são sócios de destino, sem querer generalizar, porque, por exemplo, às vezes, há necessidade de um sigilo financeiro, porque nas relações familiares, às vezes, um elemento do casal quer ajudar um parente seu, alguém, ou um amigo ou amiga, e não quer que o outro parceiro, a parceira, o componente do casal, da família, saiba. Lamentavelmente, existem essas mesquinharias e problemáticas humanas normais. Mas tem gente que oculta com a intenção de se preparar para um eventual divórcio. No trânsito, o vidro fumê. As pessoas acham, ninguém está me vendo, eu posso aprontar. É uma energia que nós exalamos. O nosso país gosta. O brasileiro e brasileira é afeito à malandragem. É triste. Nós vamos para o exterior e percebemos isso. Na Europa, nos Estados Unidos, primeiro existe isso no ser humano.
querer levar vantagem, o ego e suas astúcias de procurar levar benefícios, vantagens sobre os outros, existe no ser humano. Mas a nossa cultura brasileira, o jeitinho brasileiro, é safadeza brasileira, é malandragem brasileira, permita as expressões. E será que o nosso país não precisa ficar um pouco em cárcere privado para refletir um pouco sobre essa cultura safada, imoral, antiética? Será que nós não temos que pensar um pouco sobre isso? Será que nós não temos que refletir no que ensinamos a nossos filhos em casa? Proteja-se, tome conta de si, deixe que os outros se danem, cuide do que é seu, vá para a competição e derrube os seus colegas se necessário. O que as pessoas não dizem em público, falam no seio dos seus lares, um ambiente sagrado, educando a alma, o caráter de seus filhos e de suas filhas. Depois não se surpreendam se essa perversidade e essa egomania e esse calculismo quase psicopático, porque não há empatia com os sentimentos dos outros, em respeito ao espaço e ao território dos outros, rapidamente isso acontece. As pessoas começam a ter atitudes invasivas, desrespeitosas, ofensivas, injustas, anti-espirituais e anticristãs. Não nos surpreendamos se isso se voltar contra nós depois no futuro. Nós criamos personalidades mesquinhas e egocentradas e essas personalidades vão agir assim conosco no futuro. Mas não precisamos ir longe. Hoje, debaixo, atrás do vidro fumê, agora não faz mais isso porque não se sobe mais o vidro assim, né? Mas atrás do vidro fumê, não há como nos ocultarmos de nós próprios. Não há como nos ocultarmos da energia que exalamos, da vibração, da sintonia, da intenção. Fala-se muito de New Thought. Vamos pensar positivo, acredite que você consegue. Acredita-se consegue-se até uma medida, mentaliza-se positivo e consegue-se até um ponto, mas não em profundidade a uma vida de êxito, sucesso, se não houver respeito às leis do ser. Ser é destino e não acreditar é destino. Quando Jesus disse que nós acreditássemos, ele foi muito rigoroso com a sua moralidade, a sua principiologia espiritual de quebra de hipocrisia, de toda a ordem de busca de respeitar minorias. Jesus era um libertário dos párias sociais, de meretrizes. Ele chegou a afirmar em Mateus 21:31 que meretrizes, prostitutas e publicanos, homens que na época não eram só corruptos, eles eram traidores da pátria, eles eram cobradores de impostos para o império invasor, o romano. Essas pessoas que eram tão deploráveis entrariam no reino dos céus antes de alguns de seus discípulos. Na verdade, ele falou de forma geral, entrarão no reino dos céus antes de vós. Porque Jesus era aficionado em autenticidade e abominava o farisaísmo. Portanto, a hipocrisia de classes consideradas privilegiadas ou de pessoas que se sentem privilegiadas e se acham no direito de dilapidar o patrimônio público, o erário público, a benefício seu e de seus entes queridos, quer acreditem ou não, pagarão um preço alto. Repito, quer acreditem ou não, pagarão um preço alto pelo que estão fazendo hoje. É uma lei da vida. Não acredito na lei da gravidade. Joga-se uma pedra para cima, aguarde-se a pedra. Se você ficar no mesmo lugar, se a pedra não vai cair em cima de sua cabeça. Há pessoas que enchem a boca como crianças. Isso é do campo imaginário infantil, do modo de processar mental de uma criança em tenra idade. Fechar os olhos, se eu fecho os olhos, não acontece. Até uma certa idade, se uma criança está atravessando a rua e ouve uma buzinada, em vez de ela acelerar o passo, ela fecha os olhos. Porque ela crê que se fechar os olhos, o carro desaparece, o perigo some. Há muitas pessoas que se protegem com o mesmo padrão psicológico da criancinha, por mais que sejam intelectualmente preparadas, treinadas, elaboradas nas suas explicações para si mesmas, as justificativas para si e para os outros. Eu não acredito nessas coisas. Isso existe. E começam a apresentar argumentos pseudocientíficos, uma ciência de só 300 anos, uma ciência engatinhando, uma ciência limitada, obtusa, monofocada em vários sentidos. As ciências muitas vezes não se comunicam entre si.
uma tragédia. Podemos usar o raciocínio científico, devemos. Abordagem racional, pragmática, objetiva. Mas ignorar a espiritualidade, ignorar tradições místicas arquimilenares, ignorar, vamos ler sobre o assunto. As pessoas ateias materialistas, não estou falando de quem tem a convicção materialista até tão só, mas aquelas que fazem a militância irresponsavelmente, levando adolescentes e crianças ao desespero, muitas a cometerem suicídio ou a destruírem suas vidas. Isso é muito errado. Assim como fomentar, induzir suicídio, isso é muito errado. Assim como combater de forma ferrenha, irresponsável e desumana a comunidade LGBT que leva jovens a cometerem suicídio, isso é criminoso. E as pessoas usam os evangelhos. Jesus, em nenhum momento dos evangelhos, fala contra a homossexualidade. Só no Novo Testamento, quando aparecem as cartas de Paulo, ou lá atrás do Antigo Testamento. Mas Jesus não abriu a boca, que tenha sido registrado pelos evangelistas clássicos, nem os apócrifos, para condenar a homossexualidade. É a perversão dos religiosos que traz toda forma de discriminação, de ataque ao sentimento alheio, aos sentimentos de seres humanos e os mais frágeis normalmente. Então que sejamos ciosos, sim, de viver a abundância, a liberdade, mas quando formos cerceados, tolhidos em nossa liberdade, reflitamos por que estamos sendo tolhidos. O que está sendo dito com o meu cárcere privado? Como é que nós vamos entender? Quem de sã consciência pode dizer, no Brasil, que não se abriu a certas malandragens, se isso é cultural? Desde a cola na escola, a viver enganando o parceiro ou a parceira, eu sou de entender que se a pessoa quer ter uma vida sexual de poliamor ou o que for, não deve ocultar isso ao seu parceiro ou da sua parceira. Mas as pessoas acham que isso é normal, há situações de exceção, mas de exceção mesmo. E nós gostamos de fazer exceção de acordo com nossos caprichos ou interesses pessoais. E se nós vivemos nessa sociedade só de levar vantagem, do jeitinho brasileiro, do furto generalizado, a pessoa não se incomodar de furtar alguma coisa de uma repartição pública, uma canetinha, alguma coisa assim, numa loja, uma rede de supermercados, não devolver um troco num caixa de supermercado. E é a profissional ou o profissional de classe simples, que recebe um salário baixo, que vai ter que pagar pela falta daquele troco que não foi dado corretamente. E nós queremos, nessa cultura de malandragem e de benefício pessoal, de calculismo raso e baixo, nós ficamos inflamados de protesto, revolta e desesperação. Como é que nós sentimos uma indicação psicológica de que uma pessoa não mereceria estar em cárcere privado ou em um processo de prisão domiciliar, nessa analogia dos tribunais celestes que puseram o Brasil em cárcere privado? Que, como foi dito por um autor da Revolução Francesa, da época do Iluminismo, cada povo tem um governo que merece, porque o governo nos retrata o caráter, nos retrata o perfil psicológico como povo, a média do povo. É um fato psicológico. Então, quem é que não está nesse merecimento? Quem, ao estar preso em casa, fica feliz. É claro que há perfis psicológicos extrovertidos e que, mesmo muito decentes, muito espirituais, vão sofrer mais que outras pessoas que estão com dificuldade de locomoção. Ou até pessoas que têm mau caráter, mas gostam de ficar sozinhas, gostam de ficar isoladas em seu mundo. Existem esses perfis. Mas quando a circunstância de crise, em vez de nos fazer refletir, para buscar uma finalidade construtiva, em vez disso, gera rebelião. Primeiro, atitude de imaturidade psicológica. Eu não posso fazer nada. E por que eu estou me rebelando? Por que eu estou me desesperando? O que isso vai ajudar? Em que isso vai ajudar? Então nós temos que educar o nosso emocional. Temos que ficar um pouquinho mais maduros, um pouquinho mais espirituais de fato. Quem são essas pessoas? As pessoas que geralmente consideram com resignação que há um propósito para isso. E vão viver o amor com seus entes queridos, ou vão resolver seus conflitos, ou vão voltar-se para dentro com tranquilidade, mesmo que sejam menos introvertidas. E mesmo essas pessoas podem estar pagando débitos ou karmas de outras vidas. Uma coisa é certa, para quem acredita em karma ou não, Deus não erra. Se Deus, por ser perfeito, onisciência, onipotência, onipresença, sabe que nós passaríamos por isso, tem uma
causa educativa, positiva, evolutiva nesse processo. Nos beneficiemos, sejamos inteligentes, nos afastemos dessa voragem de pessimismo, angústia e desespero, ou de revolta contra políticos ou partidos esses ou aqueles. Desde 2015 nós estamos na brincadeira de derrubar poder constituído, etc. E o caos se estabelecendo. Em 2015 fui levado a escrever um artigo no início do ano, é fácil encontrar em nosso site, as semelhanças entre o Brasil da época, não de hoje. Não havia indícios claros de nada do que está acontecendo hoje. O espírito Eugênio Spazia falou que o ano 2018, isso na década passada, seria um ano de ápice de problemas, que iríamos sofrendo problemas gradativamente mais sérios até o ápice de 2018. Nada surpreendente, portanto, para nós. A semelhança entre Brasil e Alemanha nazista dos anos 1930. Se nós ficamos esperando um salvador da pátria, se nós ficamos esperando um salvador da pátria com uma fala tirânica, genocida, que tem eco na alma popular, porque fala abertamente por um distúrbio parcialmente e por astúcia em outro sentido também, fala o que a maldade popular pensa, que é para se matar bandido, que é isso mesmo, temos que eliminar tais ou quais elementos da população, rechaçar tais ou quais minorias, inclusive mulheres. Pessoas que verbalizam a maldade coletiva são vistas como mais francas. Essa pessoa está verbalizando a loucura moral de uma parte da população. Não são pessoas mais honestas. Se é um perverso assumido, continua sendo um perverso assumido. E fala porque sabe que se beneficia, porque encontra ressonância em segmentos da população. Nós estamos numa época de aversão à hipocrisia. Mas temos que estar atentos, porque a aversão à hipocrisia pode nos fazer ser seduzidos por pseudo-francos, pessoas estabanadas que dizem despautérios criminosos, que insuflam violência contra minorias, que dizem que perpetrariam crimes se pudessem, estivessem com poder para isso. Genocidas. Fiquemos atentos que isso não pode absolutamente ter a ver com espiritualidade, honestidade ou vontade política construtiva para qualquer povo que seja. Precisamos despertar, povos enlouquecem. Isso foi dito por Carl Gustav Jung sobre a Alemanha nazista, foi dito por Emmanuel através de Chico Xavier, grande espírito e grande médium, além das fronteiras das religiões, como nós que não somos espíritas kardecistas, seguimos os 4 evangelhos clássicos. O nosso culto evangelho é proposto diariamente, não uma vez na semana. Não vamos ser salvos por pertencer a aquela religião, vamos ser mais francos, vamos tirar a máscara de bonzinhos. Vemos religiosos com fala mansa. Jesus estava com um chicote na mão, derrubando as bancas do templo das conveniências humanas. Não era só a questão da simonia, a venda de coisas religiosas, era muito mais. Toda forma de busca de beneficiar grupos e pessoas. Jesus era da ação, não de baixar a cabeça, mas de reagir, de defender combativamente as classes minoritárias, os párias sociais. Acordemos, nosso país precisa despertar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos que o Cristo iluminará, disse Paulo num momento feliz de suas proposições, embora Paulo tivesse esses momentos preconceituosos, porque ele era um homem dos primeiros séculos da nossa era. Jesus é aquela transcendente. Estamos, como diz o hino nacional, deitados em berço esplêndido. Temos que despertar. Temos que ser mais inteligentes. Não podemos raciocinar de forma imediatista, inconsequente. Temos que agir a médio e longo prazo, com raciocínio de médio e longo prazo. Viver em função de gratificações imediatas é um princípio elementar de erro de inteligência emocional. E países podem enlouquecer, não só indivíduos. Povos podem ser obtusos e suicidas, não só indivíduos. Mas será com a conscientização de massas progressivamente maiores de pessoas que criaremos um número progressivamente maior, que criaremos o que se chama de massa crítica, para que o restante da população desperte. Na base de achar
no laissez-faire, laissez-passer, e fazer-se o que bem quiser, na hora que quiser. As pessoas entendem que liberdade é permissividade, licenciosidade, libertinagem. Somos um país de libertinos e libertinas. Confunde-se modernidade com toda forma de licenciosidade. Isso não é o caminho da legítima espiritualidade. A espiritualidade tem a ver com respeito aos sentimentos dos outros, às identidades dos outros, a nos ajudarmos uns aos outros, a nos colocarmos a serviço do próximo, a sermos realmente solidários, a combatermos qualquer ordem de discriminação e preconceito, a sermos, portanto, seres humanos melhores. Aproveitemos construtivamente, de forma inteligente e por isso também espiritual, essa situação difícil que não está nas nossas mãos resolver. Façamos tudo o que nossa responsabilidade diz que está na nossa alçada de compromissos pessoais. Mas, além disso, nos comportemos com a dignidade das pessoas realmente maduras, realmente lúcidas e que, portanto, se propõem mais sábias ou melhores que outras para estarem reclamando ou condenando o que quer que seja. Quando reclamamos e condenamos demais, olhando muito para fora e pouco para dentro, perdemos a autoridade moral e psicológica até, para estar apontando falhas de quem quer que seja. Ficamos projetando problemas nossos, carências, frustrações e maldades em terceiros, completamente inconscientes de que estamos sendo manietados por forças do mal, que usam do interesse pessoal de classes inteiras, populações inteiras, para jogar todas no abismo. Não subestimemos a força do mal, porque ela existe. E a força do mal pode nos tragar para uma infelicidade de proporções que nós, no Brasil, não estamos acostumados. Nós não passamos como os povos europeus, como os Estados Unidos, períodos, às vezes nem tanto, mas hoje o povo europeu, por exemplo, períodos de penúria, de guerra, de falta grave de insumos e elementos básicos de sobrevivência, serviços essenciais à manutenção do equilíbrio social. Não passamos por grandes guerras, assistimos quase tudo de camarote à distância. Nós não sabemos o que é penúria realmente. Somos um povo de mimados e mimadas, pessoas caprichosas reclamando de tudo e cobrando que os governos resolvam a nossa parada, em vez de nos mobilizarmos e fazermos realmente alguma coisa. Não fazer passeatas por passeatas, de forma caótica, inconsciente, inconsequente, irresponsável, derrubando instituições e poderes constituídos, às vezes até por voto popular, para depois aguardarmos e sofrermos a consequência hoje. Depois de acionar um movimento do inconsciente coletivo, ninguém governa. Ninguém governa o inconsciente coletivo. Teremos que sofrer todas as consequências do que iniciamos, achando que apenas obteríamos alguns benefícios pessoais, quando não só uma classe política, uma classe profissional, mas toda a sociedade entrelaçada de forma inarredável. Somos todos interdependentes. Se alguém for para o buraco, todos vão juntos. Somos uma nação, somos um povo só. Não existem vários Brasis, existe um só Brasil. Quando vamos acordar? Brasil e brasileiras e brasileiros, despertemos. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, os anjos do céu, os Espíritos Santos de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, nos faça despertar de toda essa mesquinharia, como dos meios religiosos se combaterem reciprocamente, de todas as classes profissionais que se veem com aversão, de famílias e elementos dentro de casa que vivem à base de picuinhas e pirraças. Quando vamos sair desse torpor medonho de perversidade reciprocamente praticada? Quando vamos sair dessa manha generalizada de só buscar o benefício pessoal e de simular dando a entender ou querendo passar a imagem muito limitada e pobremente de que não estamos com intenção pessoal? Que coloquemos o interesse pessoal, que é humano e normal, abaixo do interesse coletivo, porque só assim atenderemos a nossa natureza profunda, que é espírito, que é propósito, que é espiritualidade, que é Deus em latência, que Deus em transcendência nos faça por ressonância despertar desse sonambulismo, esse estado de pesadelo. Pessoas querem viver sonhos em vez de acordar para a realidade, viverem projetos de vida conscienciosos e justos, que incluam as outras pessoas e não excluam para o interesse pessoal. Persiga sonhos, viva seu sonho. Vamos despertar para a realidade antes que nossos sonhos se convertam em pesadelos. Vamos acordar para a realidade mística e espiritual, que é a única, de fato, que há.
beijo no coração de todas e todos. Até a próxima semana, se Nosso Senhor e Nosso Senhor, em nome de Deus, permitir.